façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? E no aniversário do 8 de janeiro, o ditador Alexandre de Moraes determinou de novo o bloqueio de todas as minhas contas nas redes sociais. E não adianta me bloquear, Alexandre, porque uma nova pesquisa mostrou que só 18% dos brasileiros acreditam na tua lorota de que o 8 de janeiro foi golpe. Mas podia ser pior, se eu estivesse no Brasil. Ele mandou a Polícia Federal invadir a casa do pai da doutora Gabriela Ritter, no aniversário do 8 de janeiro. Doutora Gabriela, presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que vai estar hoje no Paulo Figueiredo Show. Então, senta o dedo no like, porque contra tudo e contra todos, haja o que houver. Esse aqui é o fato. E eu começo o programa de hoje, como sempre, falando da importância de você assinar o Fio Diário. Vejam, esta provavelmente é a última live que você vai conseguir assistir no canal do Paulo Figueiredo Show, porque o Alexandre também mandou derrubá-lo. Eu não sei porque ele não caiu, talvez o YouTube esteja lento em dar a resposta, o ofício não tenha chegado, alguma coisa do tipo, mas ele vai cair. E onde o canal que está me recebendo de braços abertos e que transmite o Paulo Figueiredo Show e cujo trabalho eu apoio porque eu acredito nas pessoas que estão lá, é o Fio Diário. Então, se você está assistindo pelo canal do Paulo Figueiredo Show, muito obrigado. A gente chegou a 115 mil inscritos em pouco tempo. Mas eu queria que você se inscrevesse no canal do Fio Diário, até porque tem muita coisa boa lá. Nessa sexta eu estarei no show da manhã com a Adriles e o Marco Antônio, mas tem muita coisa boa e o Fio Diário está se expandindo, é uma plataforma que está se expandindo. Então, eu conto que vocês não só se inscrevam no canal, mas também, quem puder, assine a plataforma. Essa questão da assinatura de plataformas, vão sobreviver os que vocês apoiarem. Vocês têm o poder de decidir quem vai continuar falando ou não, não o Alexandre. E o programa de hoje é um pouco diferente. Eu faço um programa onde eu falo de notícias que estão acontecendo com terceiros. Eu dou a notícia dos Estados Unidos, do Donald Trump, do Alexandre de Moraes, do Panorama, mas no programa de hoje, eu sou objeto de uma notícia que inclusive circulou nas redes sociais. Eu não sou o único. Para ser bem sincero, eu não sou o único. Ele determinou bloqueios da conta da doutora e juíza Ludmila Lins Grilo, determinou bloqueios da conta do Rodrigo Constantino, o Alan dos Santos, coitado, está todo derrubado. Na semana passada, o YouTube derrubou completamente, excluiu o canal do Monark, também seguindo ordens do Alexandre. Quem mais? Mais gente, Fiuza, parece que o Fiuza também, eu confesso que não estou acompanhando o coitado do Fiuza, que é um colega querido, alguém que eu tenho, dividimos bancada algumas vezes, fomos companheiros na Jovem Pan, alguém que eu tenho enorme admiração, conheço pessoalmente, já conhecia antes de trabalharmos juntos, e parece que ele também sofreu algum tipo de represália, digamos assim. Então eu não sou o único objeto da notícia, mas eu posso contar um pouco do que aconteceu recentemente para vocês. De novo, peço que vocês curtam esse vídeo, enviem para as pessoas. Ele está com o alcance obviamente reduzido, e eu vou falar um pouco com vocês sobre formas que vocês podem escapar da censura, mas para vocês entenderem, os bloqueios do Alexandre às minhas redes sociais ocorreram no dia 30 de dezembro de 2022, os primeiros bloqueios.
Naquele momento, eu tinha aproximadamente, grosso modo, 900 mil pessoas no Instagram, 1.400.000 pessoas no Twitter, algumas centenas no Facebook, TikTok, embora eu não fizesse dancinha, também tinha algumas dezenas de milhares no TikTok, Telegram, tinha uma rede no Telegram com algumas centenas de milhares também, e que mais? E o YouTube, claro, meu canal do YouTube com 1,1 milhão de inscritos. 1,1 milhão de inscritos. Obviamente, são estes números que permitem que eu continue fazendo jornalismo. Eu digo que eu tenho um custo de oportunidade alto, porque eu abri mão de uma carreira empresarial bem-sucedida para me dedicar exclusivamente ao jornalismo. E fiz isso por uma questão de chamado, né? Hoje, eu confesso que a cada momento a minha família insiste para que eu volte à vida empresarial, mas eu explico para vocês, é muito difícil para mim, apesar de financeiramente ser muito melhor, é muito difícil para mim. É muito difícil eu abrir mão de um chamado. É muito difícil eu voltar a tocar uma empresa de produtos de varejo. Não tem nada de errado nisso. Mas eu penso muito na parábola dos talentos, que está na Bíblia, nos Evangelhos, acho que no Evangelho de Lucas, talvez. Ninguém vai me corrigir aqui no chat se não for de Lucas, mas eu acho que é. Onde Deus fala que você vai ser responsabilizado pelos talentos que você recebeu e será cobrado pelos talentos que você recebeu. E eu coloco a minha vida dessa forma. E Paulo também diz em Romanos, São Paulo, ou Paulo de Tarso para alguns, diz no livro de Romanos que uma vez que você opta por seguir Jesus Cristo, você vira escravo da justiça. Então, eu abro mão de um custo de oportunidade muito grande para poder exercer a minha profissão como jornalista. E eram esses grandes números que permitiam que eu continuasse pagando as contas de casa e etc. Graças a Deus eu tenho uma boa condição financeira, mas eu não sou um empresário mega bilionário todo. Então, eram esses grandes números que permitiam que eu fizesse jornalismo. Quando eu tomei a decisão de falar as coisas que eu falava, e houve uma discussão entre os jornalistas que vocês acompanham, de que alguns resolveram tirar o pé. E o grau mudou. Então tem alguns caras que são excepcionais, mas que você vê que eles não estão no aproveitamento. Não vou citar nominalmente para não gerar constrangimento. Mas tem alguns caras que você vê que eles eram absolutamente gênios, são absolutamente gênios, tem comentaristas muito competentes, mas que eles estão operando a 30% da capacidade deles. Tem outros que estão operando a 70%, 80%. Tem outros que têm bons contatos, até bons trânsitos, boas relações e são mais blindados, que podem falar um pouco mais. Mas, de um modo geral, houve uma decisão, houve uma discussão sobre se era para tirar o pé ou não. E eu optei por não fazê-lo. O Fiuza foi um também que optou por não fazê-lo. A gente optou por falar as coisas como elas são integralmente. E quando eu tomei essa... Eu posso falar por mim, acho que o Constantino é outro que dá para falar por ele também. Quando nós tomamos essa decisão, eu vou falar só por mim, porque eu não quero correr o risco de ser impreciso aqui. Quando eu tomei essa decisão, eu sabia exatamente o que iria acontecer. Então, eu tive uma surpresa de que meu aniversário era dia 29 de dezembro, dia 30 eu estava de férias com a minha família numa montanha, isolado, e o Alexandre bloqueou minha... Eu falei, mas ano novo, achei que você fosse me bloquear lá para janeiro. Mas nós sabíamos, eu sabia que ia sair da Jovem Pan, eu sabia que as minhas redes iam ser bloqueadas, então foi uma decisão consciente. E eu falei, olha, a única alternativa, uma vez que eu tome essa decisão, é partir para o modelo de assinatura, onde eu vou estabelecer um canal direto com aqueles que acham que o meu trabalho deve continuar. E é claro que é frustrante,
você observar esses números que eu tinha, volto a dizer, milhões nas redes sociais, quase cerca de 5 milhões de pessoas. Claro que tem pessoas que estavam em todas as redes, então não é esse o número, mas quase 5 milhões de pessoas nas redes sociais. Um programa que tinha tanta audiência quase quanto o Tucker Carlson Tonight nos Estados Unidos. Líder de audiência, era o programa que eu fazia, que era o Pingos nos Is. Herdei uma ótima audiência da turma que veio antes de mim lá, do qual eu participei de várias edições, mas aquela bancada excelente que tinha Ana Paula Henkel, minha amiga querida, que eu admiro demais, Augusto Nunes, colega, companheiro de bancada, fez 62 minutos comigo, o craque do jornalismo, Fiuza, um monstro, um intelectual, e o Zé Maria Trindade. Tinha Cris Gremel também, outra amiga querida, então um grupo que formou um programa que eu herdei, mas que, graças a Deus, a gente tinha consegui manter uma audiência, e mudei até o formato do programa para minha personalidade um pouco, e era um sucesso absolutamente incrível. Então, isso é algo que nenhum outro jornalista de esquerda, tem outros caras na direita que conseguiram números iguais, que fizeram trabalhos incríveis, alguns desses que eu citei, que hoje estão na Revista Oeste, que faz um trabalho espetacular, outros, como o Pavinato, que veio depois de mim, nós convivemos durante um tempo, mas ele veio depois de mim no Pingos e também fez um trabalho incrível, mas nenhum jornalista de esquerda consegue esses números. A Natuza Neri não consegue esses números. Sei lá, eu não sei o nome dessas pessoas. Eliane Cantanhede, sei lá, essas pessoas que falam essas porcaria aí. Eu já falei para vocês, todas essas pessoas, para mim, são a mesma. São a mesma. Todas essas jornalistas, esses jornalistas, aquele outro que tem cara de frouxo, como é o nome dele, Camarote, tudo isso para mim é a mesma pessoa. Eu digo assim, que é a mesma pessoa porque muda o invólucro, mas o espírito que os possui é o mesmo. A possessão ideológica que eles sofrem é a mesma. Por isso que eles falam a mesma coisa. Então, assim, como é o nome? Tem uma que é bonitinha, Andréa Sadia, eu acho que é bonitinha, mas muda a caixa, mas o conteúdo é o mesmo. Essas pessoas não conseguem isso. Elas estão na Globo News, com tudo. Abre uma live e não dá ninguém. Eu me lembro de um programa que tinha a Vera Magalhães, um cara que eu considero muito, que estava na Band News, e o Eunuco Invertebrado, que estava na época, não me lembro mais, que na CNN Brasil. Se eu olhava o programa, dava 3 mil visualizações no total. Tem agora, nesse momento, deixa eu olhar aqui, alguma coisa como 5 mil pessoas nos acompanhando. Ao vivo, simultaneamente. Então, esses caras não conseguem isso. E dá uma frustração, claro, competir na minha profissão com eles em condições absolutamente desiguais. Isso é uma sacanagem. É claro que é uma sacanagem. Para você transformar o seu conteúdo em um produto que seja comercializável, nós somos capitalistas, nós somos a direita, nós achamos bonito ganhar dinheiro, não feio. Então, para você, tudo que prospera é o que é financeiramente viável. Não é ONG. Tudo que prospera. ONG, inclusive, geralmente, quando você vira ONG, é esquema para bater carteira de algum trouxa. Não existe almoço grátis. Então, para transformar conteúdo em produto, tem investimento. Quantas luzes vocês acham que eu tenho nesse estúdio? Microfone, câmera profissional. Na verdade, a gente tem 2 câmeras aqui. Acústica, todo o sistema de operação, assinatura do StreamYard, todos os sistemas, disparo de e-mail. De MailChimp eu gasto R$2.000 e poucos de disparo de e-mail. Imaginem, tudo isso tem um custo. E você... É óbvio que é frustrante competir com esse bando de bosta que ninguém quer assistir e que só conseguem se manter no ar porque os tiranos têm uma relação incestuosa com eles. Então é claro que eu fico abatido financeiramente, fisicamente e em momentos fico triste. Não pensem porque minha tristeza se transforma em raiva. Isso é da minha personalidade, eu sou o sujeito que você bate, eu não caio chorando no chão. Eu vou te arrebentar de volta. E é assim com tudo, eu sempre fui assim na minha vida inteira. Mas é claro que depois de você tomar 50 pancadas, você
se sente, em alguns momentos, abatido. O tamanho do prejuízo financeiro. Hoje, minha vida custa X, eu arrecado com jornalismo X sobre 2, metade. E quando você olha, eu falo para vocês, o que dá certo é o que prospera. Então, quando vocês olham os números dos Estados Unidos, peguem, por exemplo, o Tucker Carlson. Tucker Carlson ganhou 25 milhões de dólares. Tem gente que brinca, Paulo, você é o nosso Tucker Carlson. Eu agradeço, eu acho o Tucker Carlson, honestamente, eu acho o Tucker Carlson muito melhor do que eu. Me espelho em várias coisas que ele faz. Mas ganha 25 milhões de dólares. O Ben Shapiro ganhou 20. O Steven Crowder ganhou 17 no ano passado. Um ano. Milhões de dólares. O Daily Wire prospera. E por que a gente não prospera? Por 2 motivos. Primeiro, porque eles não deixam. Segundo, porque o brasileiro ainda não tem o mesmo espírito do norte-americano de entender que ele precisa, e óbvio, a sociedade brasileira é mais pobre, né? Mas se você fosse transmitir aqui, os meus colegas economistas vão me matar para fazer essa conta, mas se você fosse transferir para reais, nomes como Rodrigo Constantino, como etc., deveríamos estar ganhando milhões de reais. O Fio Diário deveria ser uma plataforma com milhões de reais. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.